O empreendedorismo é a força protagonista para a teoria econômica austríaca. Mais propriamente, os empresários criativos, ou seja, a função empresarial. Todos os pilares que sustentam as ideias dessa escola são fundamentados nesse princípio da ação humana. Esses pilares são o individualismo metodológico, a propriedade privada, o livre mercado e a teoria de preços. Empreender é conviver com a incerteza. No livro A Mentalidade Anticapitalista, Ludwig von Mises declara que os empreendedores têm orgulho de seu sucesso em superar todos os obstáculos que governos e sindicatos colocam no seu caminho para os grandes negócios. Mises também fez uma análise psicológica do ressentimento que as pessoas de mentalidade socialista, de esquerda, alimentam, daquele pensamento, de inferioridade que elas sentem diante do sistema capitalista, que funciona como um verdadeiro palco de um espetáculo composto por pessoas brilhantes, competentes e bem-sucedidas. A importância da ação humana com foco no empreendedorismo é o ponto, então, de partida que diferencia todo o pensamento da escola austríaca em comparação com a escola neoclássica de economia. Esta daqui, representada por economistas como Milton Friedman e aqueles outros que também são conhecidos como novos keynesianos. Nós já vamos aprofundar mais sobre essas diferenças, tá bom? Fiquem tranquilos. Primeiro, eu quero que você conheça, assim como eu, a história da origem da escola austríaca. Ela começou a se formar a partir do economista Karl Menger, mas foi Mises quem de fato fundou a escola austríaca. Ele foi aluno de um aluno do Menger. Mises demonstrou as consequências desastrosas e nefastas das intervenções do governo sobre as liberdades individuais, sobre a economia e a sociedade de modo geral. Mises demonstrou a impossibilidade teórica da viabilidade do socialismo. A propósito, eu quero fazer uma super recomendação de leitura deste livro aqui do Mises, que se chama As 6 Lições. É uma leitura leve, ideal para quem está começando a estudar escola austríaca. Na real, ele foi escrito pela esposa do Mises, que transcreveu uma série de discursos dele para esta obra. Eu tenho certeza que você vai se divertir muito lendo esse livro, porque você vai conseguir enxergar diversas situações aqui no Brasil, na Argentina e em outros países, nas quais as inferências de Mises ajudam a explicar a realidade de uma economia, de uma sociedade. Bom, Mises, ele também descreveu, por exemplo, os problemas da burocratização e os malefícios do capitalismo de compádrio ou clientelista, tal como nós costumamos acompanhar por décadas aqui no Brasil. Essa relação de um governo com empresários selecionados para serem aqueles apadrinhados, donos das grandes empresas, as famosas campeãs nacionais. Bom, além disso, Mises elucidou que apenas uma sociedade livre é capaz de oferecer mobilidade social, tolerância entre as pessoas e grupos diferentes, além de igualdade de verdade. Não é essa igualdade que pregam os socialistas, mas sim uma igualdade na liberdade para fazer as suas próprias escolhas, escolher em qual setor quer empreender ou qual profissão quer ter no mercado de trabalho, o que comprar, o que consumir. E olha que legal, Mises lecionava em um seminário no qual um dos ouvintes era Friedrich Hayek, um dos economistas mais conhecidos da escola austríaca. Hayek, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de 1974 e escreveu um dos mais influentes papers do século passado, O Uso do Conhecimento na Sociedade, no qual ele demonstra que o conhecimento está disperso, diluído pela sociedade e que cada um de nós possui apenas uma microparcela de informação do todo. É por isso que a escola austríaca defende que não tem lógica pensar que um grupo pequeno e restrito de pessoas, tal como aquelas que compõem um Estado centralizado, seja capaz de planejar as decisões econômicas, sociais, culturais e até pessoais de uma sociedade, por mais bem intencionadas que essas pessoas sejam, ou melhor, dizem ser.
Hayek escreveu O Caminho da Servidão, um dos seus livros mais conhecidos, no qual ele mostra o processo de decadência de uma sociedade que adota o socialismo. Agora eu vou destacar as diferenças entre pensadores austríacos e pensadores neoclássicos. Os austríacos partem da análise da ação humana, como eu disse anteriormente. Por isso, se fala em individualismo metodológico. A observação parte do nível dos indivíduos, dos empresários, enquanto os neoclássicos partem da ideia de economia como um estudo da maximização, ou seja, da otimização de todos os recursos escassos de uma sociedade como um todo. Antes de continuar, eu preciso te lembrar de algo super importante. Se inscreva aqui no canal para ter acesso em primeira mão aos conteúdos que eu publico, pensando em ajudar você a ganhar mais conhecimento e investir melhor. Vejam que, de um lado, estão os austríacos que observam os impactos da ação individual dos homens, em especial dos empresários criativos. Portanto, existe um foco na liberdade individual de empreender, de tentar, errar e acertar. Nesse contexto, os seres humanos agem no sentido de saírem de uma situação de maior desconforto para uma situação de maior conforto, sempre na busca de melhorar a sua própria realidade. A ordem espontânea é o melhor caminho para a liberdade, prosperidade e coesão social. Para a escola austríaca, não existe informação perfeita. As informações estão constantemente sendo descobertas, criadas e modificadas pela ação dos empreendedores, que atuam como um agente de mudanças do ambiente ao seu redor. Já do outro lado estão os neoclássicos, com a ideia de que é possível que um economista ou um planejador central tenha conhecimento de todas as informações possíveis sobre uma economia, de forma plena e perfeita, e que com isso consiga projetar exatamente o que vai acontecer no futuro e nem sequer consideram o poder de transformação que os empresários têm numa economia, a partir de inovações e da geração de novos negócios. Portanto, os neoclássicos focam em formas de intervenção do governo na economia. Não existe esse foco na liberdade individual como na escola austríaca. Essa liberdade individual, ela pode ser maior ou menor para os neoclássicos, a depender do nível de intervenção do Estado, o quanto o governo interfere numa economia. Outro ponto de diferença, enquanto os neoclássicos dividem a análise econômica em microeconomia e macroeconomia, os austríacos defendem a análise conjunta de ambas as esferas, micro e macro, as conexões e impactos que existem entre elas. Um ponto que gera muito debate: os austríacos utilizam o formalismo verbal, no lugar de um formalismo matemático, para explicar a realidade. Ou seja, os economistas da escola austríaca não se valem de fórmulas matemáticas, mas simplesmente fazem uso da expressão das relações causais entre causa e efeito, demonstrando as forças causadoras e os efeitos decorrentes delas. Os austríacos usam a lógica dedutiva, ao invés de usar um volume gigante de dados agregados, como fazem os neoclássicos. Bom, retomando os principais nomes relacionados à escola austríaca, eu também acho legal mencionar Bastiat, francês do século XIX, portanto, ele antecedeu a fundação da escola austríaca e teve uma boa influência sobre a sua formação. No livro A Lei, Bastiat questiona por que a instituição que aplica a lei, o Estado, não a obedece. Olha que atual isso no contexto brasileiro, não é mesmo? Ele também questionava por que a lei permite que o Estado pratique certas atividades que são proibidas para nós, que somos obrigados a seguir a lei, caso contrário, existem punições. Bastiat foi também quem emprestou à escola austríaca a ideia de que o conhecimento é disperso. Olha que antigo e ao mesmo tempo super atual. Em uma passagem da sua obra, Bastiat explica, abre aspas, gente demais se coloca acima da humanidade para governá-la. Gente demais se ocupa de se ocupar dela. Fecha aspas.
Olha, não é brincadeira, viu? Bastiat escreveu isso há mais de 100 anos, mas parece que ele estava observando a nossa atual realidade e descrevendo fielmente. Segundo ele, existe um excesso de homens grandes demais no mundo. Há um excesso de legisladores, de organizadores, de instituidores de sociedades, de guias de povos, de pais das nações. Foca nisso, pais de nações. Alguém se lembra de um certo pai dos pobres aqui no Brasil? Pois é, pelo visto, essa estratégia de narrativa é mais velha do que as múmias do Egito. Bom, antes de voltar à escola austríaca, eu quero te lembrar. Você, é capitalista, liberal, libertário ou anarcocapitalista, já deixou o seu like aqui no vídeo? Se não, aproveita para já marcar o joinha e fazer esse conteúdo alcançar muitas pessoas. Quem sabe algumas vão até largar de serem de esquerda, não é? Vai que elas resolvem colocar a lógica para funcionar e se libertarem das amarras da mente socialista. A essa altura, você já deve ter percebido que existe uma crítica ao planejamento centralizado que é feita pelos autores austríacos. O planejamento concentrado nas mãos de um governo, como se observa num sistema socialista. Hayek explica muito bem isso. No seu livro A Pretensão do Conhecimento, ele enfatiza justamente os erros fatais que o socialismo imputa a uma sociedade, devido justamente à arrogância estatal, de achar que sabe de tudo, do que as pessoas precisam, nas quantidades certas, e que o governo deve ser o provedor, inclusive, disso tudo. Um exemplo são os regimes de Cuba e Venezuela. Em Cuba, o Estado tem uma programação de quantidades de produtos entre alimentos e higiene básica que cada família pode receber periodicamente. Imagina que horror, um governo, políticos e burocratas definindo quanto você vai receber de arroz e feijão por mês e você que se vire com aquelas quantidades para matar a sua fome. Ou será que elas vão ser suficientes para suas metas nutricionais? Academia, meus amigos, nem pensar. A galera fitness aí, assim como eu, não conseguiria ter acesso a toda a batata doce e todo o frango necessários para manter o shape não, viu? Pois é, viver no comunismo é isso. E o socialismo é só uma etapa para criar um sistema comunista mais adiante. Nós vamos focar agora em uma grande contribuição da escola austríaca para os investidores. A criação da teoria dos ciclos econômicos e a teoria do capital. Para os economistas austríacos, o grande causador das recessões econômicas são os próprios governos, junto com os bancos centrais, através da manipulação dos juros. Isso significa que políticas de expansão monetária e de concessão de crédito de forma artificial, ou seja, fomentadas com juros artificialmente baixos, são as medidas que levam à má alocação de recursos na economia, gerando crises e períodos de recessão recorrentes. Isso ocorre porque o capital, o dinheiro, acaba fluindo para projetos e para as mãos de quem ele não iria em condições normais, de juros naturalmente mais elevados. Ou seja, esse tipo de intervenção estatal, de estímulo artificial ao crédito, gera uma distorção na alocação de capital em uma economia e pode levar o país a uma crise. Observamos um exemplo de intervenção do governo na economia, naquele cenário que começou no segundo mandato do Lula e se aprofundou durante o governo Dilma. No mandato dela, inclusive, ganhou a bandeira de nova matriz econômica brasileira, o que, junto com juros artificialmente baixos, levou o país a uma situação de crise. E logo em seguida, já sob o governo de Michel Temer, o Banco Central precisou acelerar as altas na taxa básica de juros brasileira, a Selic, como um remédio amargo que foi essencial para conter uma crise fiscal maior e controlar a inflação aqui no Brasil. E como nada é tão ruim que não possa piorar, estamos vendo esse fracasso político e econômico se repetir, com o lançamento, nos últimos dias, de uma política industrial do atual governo Lula, batizada de Nova Indústria Brasil, que de nova não tem nada, é só uma repetição dos erros do passado.
O próprio slogan já dá evidências do que se trata: a volta do Estado como principal indutor do desenvolvimento nacional. É mais Estado nas nossas vidas. Olha que filme de terror. Chega a me causar alergia. Ai, socorro, eu já tô em crise. Chama os médicos, por favor, produção. A história que se repete. Isso é péssimo para o Brasil e eu destaco, é péssimo para nós, pagadores de impostos, que vamos ter que arcar com essa conta de responsabilidades de novo. Porque, para quem não sabe, o BNDES é um banco público que usa o nosso dinheiro, sim, arrancado à força na forma de impostos para financiar projetos ao belo gosto do governo vigente. Aliás, falar que imposto é arrancado à força chega até a ser um pleonasmo, porque, como o próprio nome expressa, imposto é imposto. Não é por livre e espontânea vontade que a gente paga, né? Alguém aqui acorda super feliz dizendo: uau! Hoje eu vou pagar um imposto novo que o governo criou para me subtrair renda e eu ter menos dinheiro para mim? Que sensacional! É óbvio que isso não acontece, né, gente? Me responda agora, você que acabou de aprender as teorias de ciclos econômicos da escola austríaca. O que essa sequência de horrores toda quer dizer? Isso mesmo, significa a eclosão de uma nova crise econômica no Brasil. É uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento, e a explosão pode até se antecipar, principalmente se ocorrer algum evento ou mais que agrave o quadro fiscal brasileiro. Portanto, fiquem atentos a esses movimentos aqui no Brasil e busquem ajustar a composição da carteira de investimentos de vocês de forma a protegê-la contra esse tipo de cenário mais difícil, priorizando a alocação em ativos que podem performar bem, independente desse contexto doméstico. Um outro exemplo de intervenção estatal que gera ou agrava crises é o congelamento de preços, que conduz a distorções econômicas como a escassez de mercadorias. Se o Estado, com toda a sua arrogância em achar que sabe de tudo, fixa um preço para um determinado produto, diversos produtores não terão interesse em vender aquele produto, porque não será rentável, ou seja, não conseguirão obter um lucro razoável ou muitas vezes sairão no prejuízo. Gente, eu não preciso nem destacar que uma boa empresa serve para dar lucro, né? Logo, diante de um preço fixado pelo Estado, produtores irão reduzir a oferta do bem e as pessoas vão ter dificuldade de conseguir encontrar aquele item nas prateleiras dos supermercados. Começa a faltar todo tipo de mercadoria, inclusive as mais básicas, como arroz, feijão, carne, papel higiênico. Ao invés de você acordar todo dia e se ocupar de empreender, trabalhar e criar as condições para aumentar o seu patrimônio e oferecer melhores condições de moradia, saúde, educação e lazer para sua família, não! Você dorme mal, se é que dorme, acorda mal e tem que matar um leão por dia para conseguir sobreviver sem os itens mais básicos de alimentação e saúde. A fixação de pisos salariais é mais um exemplo de intervenção estatal infeliz. Como o próprio Mises mostra no seu livro, abre aspas, as tentativas de impor salários maiores que aqueles que o livre mercado determinaria produzem desemprego em massa, ano após ano. A lógica é fácil de entender. Se o governo fixa um salário mínimo, seja para a economia como um todo ou para uma determinada profissão, como engenheiros ou enfermeiros, por exemplo, naturalmente o mercado se ajusta a esse novo salário mínimo. Se antes uma empresa conseguia, por exemplo, contratar 50 engenheiros por um salário médio de R$ 3.500, com um orçamento anual de cerca de R$ 4 milhões. Aí vem o governo e impõe que o salário mínimo de um engenheiro deve ser de R$ 5.000 agora. A empresa passa a precisar então de um orçamento anual de aproximadamente R$ 5,5 milhões. Só que a companhia não dispõe desse orçamento todo no atual momento. Então o que ela faz? Demite uma parte desses engenheiros e fica apenas com aqueles cujos custos ela consegue manter. Portanto,
para quem foi demitido, o resultado da fixação de um piso salarial não adiantou muito, porque ao invés de ter um salário normal de mercado, sem a fixação do piso e se manterem empregados, esses engenheiros agora estarão desempregados e com certeza vão encontrar maior dificuldade de serem contratados por uma outra empresa, uma vez que esse piso salarial vale para todas as firmas do país. Outro exemplo de intervenção estatal, neste caso liderada pelo Banco Central dos Estados Unidos, foi a crise financeira de 2008. O Fed manteve baixas as taxas de juros de 2001 até 2004, na maior parte do tempo num patamar abaixo de 2% ao ano, hiperestimulando a economia. Isso gerou uma falsa sensação de riqueza e de prosperidade na população americana. As pessoas começaram a se endividar com altos graus de alavancagem, o que levou à bolha imobiliária e à crise do subprime, que se alastrou pelo sistema financeiro. E o próprio Banco Central americano acabou entrando para cobrir perdas de bancos irresponsáveis, com o objetivo de salvar a confiança no sistema financeiro, não somente americano, mas global. Beleza, Paloma, mas em que isso pode ajudar os investidores? Pois é, tendo em vista a formação de ciclos econômicos, ao observar esses e outros tipos de intervenção estatal na economia e também o comportamento dos demais agentes do mercado, vocês, investidores, podem estimar uma tendência daquilo que pode vir a ocorrer mais cedo ou mais tarde, uma recessão ou uma crise mais profunda. Antecipando essas tendências, nós podemos posicionar a composição das nossas carteiras de investimentos conforme o que nós esperamos que tenha a maior chance de acontecer. Por exemplo, se esperamos uma crise econômica no Brasil, podemos evitar investir nas ações de determinadas empresas por aqui e podemos dar preferência para países que estejam com boas perspectivas de crescimento e cujo mercado de ações tende a performar bem. Já se esperamos uma crise global, nesse caso, podemos reduzir a exposição ao mercado de ações como um todo e focamos em outros tipos de investimentos que podem propiciar retornos razoáveis com risco menor. Portanto, é possível investir em classes de ativos específicas a depender do ciclo econômico que se acredita estar vivenciando. Eis que chegamos a uma das partes que eu mais gosto, a importância do livre mercado e da propriedade privada. Para os economistas austríacos, mercados livres e o Instituto da Propriedade Privada garantem liberdade e segurança para formar um ambiente de negócios promissor e próspero. Sem a intervenção do Estado, os mercados podem operar livres, favorecendo o crescimento da concorrência, que é altamente benéfica para nós, consumidores. Quando se tem mais concorrência, as empresas competem para oferecer melhores bens e serviços. Se, pelo contrário, o Estado intervém na economia, no sentido de assegurar uma reserva de mercado, ele pode viabilizar a atuação de uma única empresa em um dado setor, uma monopolista, ou ainda a atuação de algumas poucas grandes empresas em certo setor, chamadas de oligopolistas. Nem precisa entender muito de economia para saber que monopólios em maior grau e oligopólios não são benéficos para nós consumidores. Eu não sei a sua idade, mas se você não se lembra, talvez já tenha ouvido falar da época que só existia uma única companhia telefônica aqui no Brasil, a Telebrás. Imagina, já é ruim com 3 ou 4 grandes de hoje, imagina ter uma só. Até 1998, a telefonia era um monopólio estatal da Telebrás, que monopolizou as telecomunicações brasileiras por quase 30 anos e foi responsável, inclusive, por promover aqui um padrão de telecomunicação tão fraco quanto nos anos 60. Entretanto, nós já estávamos à beira do século XXI. Dessa forma, o planejamento centralizado e a garantia estatal para a existência de monopólios vai contra a concorrência, porque limita a liberdade individual e tira o protagonismo dos empresários criativos, passando o foco para o Estado empreendedor, que, como nós já vimos, é um péssimo alocador de recursos e só tende a gerar distorções na economia e seus efeitos negativos para as empresas e famílias.
É por isso que os autores e adeptos da escola austríaca, como é o caso do presidente da Argentina, Javier Milei, defendem a privatização de todas as empresas da economia, porque empresas privadas são melhores, mais eficientes do que os governos para gerir recursos. Inclusive, esse é um dado relevante de se analisar para comparar o grau de intervenção estatal na economia de um determinado país, o número de empresas estatais. E olha só, o Brasil tem mais estatais do que a soma de estatais de 18 países juntos. Isso só reforça o que nós já sabemos. O Estado brasileiro é grande, caro e pesado. Além disso, obviamente, ineficiente. Enquanto o Brasil tinha em 2018 um total de 418 estatais, os Estados Unidos, um país com alto grau de liberdade econômica, tinha 16 estatais. Se os políticos no Brasil quisessem melhorar mesmo a qualidade do nosso país, teriam que se inspirar no mercado dos Estados Unidos, cortar o número de estatais e esmagá-lo ao extremo. Acabar com essa farra que serve apenas para cabide de empregos, aparelhamento pelo governo que está no poder, usurpação de dinheiro público e corrupção. Mas não é isso que a maioria deles quer. Eles querem se perpetuar no poder, mantendo seus privilégios e controlando as massas para assegurar que esse sistema de poder concentrado não seja atrapalhado. Se você ainda não observa, passe a observar os discursos dos políticos que muitas vezes tentam se fazer de cordeirinhos, de boas almas, que só querem o bem coletivo, o bem-estar social e usam narrativas que buscam justificar aumento de gastos públicos para todo lado. Mais dinheiro para a saúde, mais dinheiro para a educação, para a segurança, para a infraestrutura, enquanto na prática não há dinheiro que os satisfaça. A saúde pública é ineficiente, a educação básica é péssima, a nossa infraestrutura no geral é precária. Então reparem, o discurso é sempre o mesmo, é lindo, aumentar gastos públicos. E quem paga essa conta somos nós, na forma de impostos e na forma de inflação, o famoso imposto inflacionário. O governo vai se alavancando, aumentando a dívida e a massa de juros do serviço da dívida vai crescendo ao longo do tempo. Nem tudo se paga com a arrecadação dos cofres públicos, porque mesmo que o governo aumente a carga de impostos, o mercado vai se ajustando ao quadro fiscal do país, colocando um freio em novos investimentos e contratações, de olho justamente no ciclo econômico que vai se formando. Então, o governo precisa pedir ao Tesouro Nacional para emitir títulos públicos, ou ele também pode pedir ao Banco Central que aumente a oferta de moeda, fomentando uma política monetária expansionista de forma desconectada com a realidade econômica do país. E isso acaba se transformando em inflação e aumento das expectativas de inflação futura, ou seja, o que gera mais inflação. Portanto, trata-se de uma espiral geradora de inflação. Gravem isso: aumento da produção de dinheiro, ou seja, expansão da oferta monetária, é a principal causa da inflação em qualquer nação no mundo. Dessa forma, se você fica sabendo que o governo quer aumentar gastos, ou que ele de fato já está aumentando os gastos públicos, e muitas vezes com um agravante de que a arrecadação de receitas do governo está caindo, já pode se antecipar esperando um cenário de forte inflação adiante. Aqui vai então mais uma indicação de livro, dessa vez O que o governo fez com o nosso dinheiro, no qual Rothbard mostra passo a passo como os bancos criam dinheiro do nada e como o Banco Central, com o apoio do poder estatal, permite esta prática. Por se tratar de um meio de troca, o dinheiro está presente no nosso dia a dia, viabilizando as nossas transações comerciais e financeiras. Por isso, vale a pena se aprofundar e entender sobre a sua natureza, formas alternativas ao dinheiro, que permitem proteger o seu patrimônio dessa corrosão da inflação da moeda estatal, como é o caso, por exemplo, do ouro e do Bitcoin. É por isso também que existem economistas da escola austríaca que defendem a desestatização do dinheiro, ou seja,
Fazer com que o dinheiro não seja algo centralizado, controlado por um Estado e sujeito às loucuras de um governo irresponsável, gastador, gerador de inflação. No seu livro intitulado Desestatização do Dinheiro, Hayek aborda os problemas da moeda fiduciária, controlada pelo Estado, e faz a defesa da privatização completa do dinheiro, atribuindo a nós, indivíduos, a liberdade de escolher qual moeda cada um quer usar. Esse modelo de moedas privadas tem tudo a ver com Bitcoin, embora a obra de Hayek tenha sido escrita bem antes da criação dessa criptomoeda. Essa defesa das liberdades individuais é o grande núcleo das ideias da escola austríaca. Isso a distancia completamente do socialismo, do comunismo. Outra situação que vai na direção oposta das premissas de livre mercado da escola austríaca. Um mercado de trabalho cada vez mais regulado, que tira a flexibilidade dos trabalhadores de trabalhar mais ou menos horas por dia, de ter mais de um emprego formal para poder ser capaz de satisfazer as suas necessidades e seus objetivos de renda familiar. A gente está vendo isso acontecer aqui no Brasil, uma tentativa da classe política de regular os segmentos de motoristas e entregadores de aplicativos digitais. Isso significa justamente uma perda de liberdade dos indivíduos, que com essa ideia irracional teriam que escolher trabalhar em tempo integral através dos aplicativos, sem a possibilidade de simplesmente atuar ali nas suas horas vagas para complementar a sua renda, a renda das suas famílias. Se você tem interesse em acompanhar outros vídeos de temas interessantes como este, do mercado, de política, economia e investimentos, eu sugiro que você se inscreva aqui no canal e, se quiser, ativa também o sininho para sempre receber uma notificação quando um vídeo novinho em folha como este chegar por aqui. E se você quer me acompanhar mais de perto no dia a dia, é só me seguir lá no Instagram, no @apalomabrum. Vejo você de novo em breve, até mais!